Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my... Pompeu, sala 219, equipe 2 do Colégio César Cascavel. E agora eu vou falar sobre a história das guerras mundiais e dos regimes totalitários. Então, como começa tudo isso? No século XIX, 1800, impérios estavam se formando como o austro-húngaro, o alemão, e estavam começando a colonizar a África e a Oceania. Ou seja, eles precisavam se armar, tanto na marinha como no exército, e as tensões foram aumentando. A Alemanha já tinha tido a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1770. Então eles já tinham muita treta. Então o que aconteceu? Em 1914, as potências estavam altamente armadas e altamente industrializadas. E o arquiduque, eu acho que Francisco Ferdinando, se não me engano, do Império Austro-Húngaro, foi para um país embaixo do Império Austro-Húngaro. Ou seja, aquele país tinha um movimento separatista muito alto. Ou seja, houve um atentado em que mataram ele e a esposa dele. Ok, o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro declarou guerra para esse país. Ou seja, declarando guerra, a Inglaterra se meteu no meio para ajudar aquele país. Ou seja, daí a Alemanha, que era aliado do Império Austro-Húngaro, declarou guerra à França e à Inglaterra. E consequentemente a Rússia, por causa da Tríplice Aliança, que era Inglaterra, França e Rússia. Ou seja, a guerra começou. E daí, no início, a Entente era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Itália saiu depois e se juntou ao outro lado. E daí o Império Otomano entrou. O Império Otomano é a atual Turquia. Até 1916 foi uma guerra de avanço. Depois foi uma guerra de trincheira que durou até 1918. Que só foi acabar pelo motivo das inovações tecnológicas, como aviões, tanques de guerra, artilharias, armas melhores, metralhadoras Gatling, etc. Ou seja, consequência, a Tríplice Entente perdeu. O Império Otomano foi dissolvido, perdeu muitas partes e acabou virando a Turquia, país da Turquia, regime democrático. E o Império Austro-Húngaro acabou se dissolvendo e virando dois regimes democráticos, a Áustria e a Hungria, e a Alemanha continua sendo a Alemanha normal. Mas o que aconteceu? Virou também um regime democrático, pelo que eu entendo. Aconteceu que a Alemanha teve que pagar, ela recebeu toda a culpa da guerra e teve que pagar muitas indenizações e ficou destruída e teve limitações no seu exército muito grandes. O que aconteceu? Daí, os Estados Unidos, que tinha participado da guerra, tinha entrado na guerra junto com a Tríplice Aliança, estava lucrando muito. E aconteceu o grande milagre dos anos 20. Só que em 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. A quebra da Bolsa. Ok, a grande crise de 29. O que aconteceu? O mundo inteiro praticamente lascou. A Alemanha entrou numa crise tão grande que o marco alemão, que era o dinheiro deles, para você comprar praticamente uma cesta de comida assim, você precisava de uma montanha do tamanho dessa árvore de dinheiro. Ok, daí o que aconteceu? O dinheiro deles não valia nada. Enquanto isso, já estavam acontecendo muitos movimentos por causa da Primeira Guerra Mundial, desde totalitários. Tipo, já tinha acontecido antes a Revolução Comunista da Rússia, se transformou num país totalitário comunista. Pois era governado primeiramente só por Stalin e deu seu sucessor. Primeiramente por Lenin e seu sucessor Stalin. Ok. Daí Mussolini começou o movimento fascista na Itália. E na Alemanha também. E Hitler tinha se juntado ao partido nos anos 20. Nos anos 30, ele ganhou uma eleição. Ele tinha virado, se não me engano, primeiro-ministro e ganhou a eleição. Daí formou a Alemanha. E a Alemanha começou a se armar junto com outros países totalitários, principalmente a Itália. Ela começou a se armar e começou a fazer amizade com o Japão, que também era um império japonês. E tinha um pensamento muito racista, principalmente na parte da propaganda, na parte do pensamento, contra judeus, Alemanha e Itália. Os judeus foram usados para campos de trabalho e crianças e mulheres eram mortos por causa da crença da raça inferior.
uma péssima crença. Ok. Daí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha invadiu a Polônia, depois invadiu a França e invadiu a Rússia. Mas a Alemanha, em 1945, ela perdeu a guerra. A Itália também e o Japão, um pouco depois da Alemanha, também perdeu por causa das bombas nucleares. Ok, e Estados Unidos sempre envolvido. Estados Unidos e Inglaterra sempre envolvidos nisso. Essa guerra foi muito maior que as proporções da primeira. Por quê? Por causa da tecnologia, os aviões podiam jogar mais bombas, voar mais longe, os tanques de guerra atirar mais longe, os navios eram melhores, os submarinos, tudo era melhor. E em comparação à Primeira Guerra, que morreram pelo menos 16 milhões, a Segunda morreram 45 milhões. Ou seja, o mundo viu que não podia mais fazer isso e decidiu dividiu. E como a Rússia tinha invadido metade, da Alemanha e os aliados, outra metade ficou dividida entre a Alemanha Democrática e a parte de todo o leste europeu ficou para a União Soviética. E daí surgiu o Plano Marshall. Foi o que os Estados Unidos deu um jeito para impedir, era um financiamento, principalmente para impedir a influência comunista, impedir a expansão. Então esse foi o vídeo, muito obrigado. Dê like no vídeo, obrigado.